Olá, alunos do primeiro semestre de Gestão Financeira, terceira Administração, quarto, quinto e sexto de ciência, terceiro, quarto e quinto de Ciências Contábeis. É o professor Daniel que nos fala para a aula de Economia. Eu gostaria de passar alguns informes para vocês. Esse vídeo tem a finalidade de fazer a correção da nossa prova. Vocês vão perceber que eu ainda não consegui terminar de lançar a nota de vocês. Ainda tem e-mail chegando por conta das atividades. Confesso que eu estou um pouco preocupado com essa turma, que teve uma baixa envio de atividades. Foram quase nada de atividades, são pouquíssimos alunos que estão com as atividades enviadas. Se atentem porque o prazo para conclusão e envio disso é o dia 18. Eu acredito que até mais aí um dia eu já esteja com as notas lançadas de vocês, e como as atividades ainda não chegaram todas, ainda vai demorar um pouco para que a gente finalize a planilha de nota de vocês. Mas o semestre não pode parar e dessa forma a gente vai continuar as nossas atividades. Eu estou publicando esse vídeo, disponibilizando esse vídeo para vocês na data de 15 de abril de 2020. E esta semana também, hoje, que seria o dia da nossa aula, já vou disponibilizar uma aula com atividade que seria para o dia de hoje, como se presencial fosse. Eu peço para que todos os alunos entrem no grupo do WhatsApp da nossa disciplina. Isso é muito importante para a gente evitar as conversas paralelas e o foco no conteúdo que a gente vai disponibilizar. Então, quando você tirar o dia, eu aconselho que vocês tirem a quarta-feira, que é o nosso dia de aula, e que vocês se dediquem um tempo para estudar economia. Façam a atividade e já enviem, como se você estivesse indo para a faculdade. Dessa forma, acho que vai ficar leve para vocês e vai fluir de uma melhor forma. O tempo é passageiro, eu acredito que daqui a algum tempo nós já estejamos juntos aí. Não temos essa precisão de tempo ainda, mas vamos nos aproximar enquanto a nossa convivência pessoal ainda não estiver disponível. Vamos nos aperfeiçoar nesse processo de um contato virtual. Vamos lá, então? Eu vou fazer com vocês, então, a revisão da prova. Deixa eu só retornar aqui o slide, porque ele já foi lá para o final. E faremos, então, a correção da prova. A prova foram com 10 questões. Continua valendo aquilo que combinamos no início do semestre, só que, ao invés do caderno ser o ponto de avaliação, você pegou o que era do caderno e trouxe para as resenhas, que foi solicitado por vocês na primeira e segunda semana. Estas duas resenhas valem os 3 pontos que complementam o set da avaliação. Como a avaliação teve 10 questões, cada uma das questões valeu 0,7 pontos. Então você já vai conseguir fazer a correção da sua prova aí, porque você tem o arquivo que foi enviado para a gente. Então vamos lá. A primeira questão, ela nos trouxe a seguinte questão, o seguinte questionamento. A economia é o estudo de como os indivíduos, instituições e sociedades escolhem lidar com qual condição. Nós sabemos que a economia ela é uma ciência social que vem de duas variáveis: necessidades ilimitadas para recursos limitados, isso gerando a escassez. Então, não é só recursos disponíveis, como também não é só necessidade. Ela escolhe lidar com a condição de escassez. Comercial, ela é simplesmente uma das alternativas aí para poder confundir, que já poderia ser excluída, e nenhuma das alternativas seria uma coisa impraticável para essa questão. Vocês poderiam ter ficado entre a A, a B ou a C, mas nós estamos falando com a condição de escassez. E se pensarmos na segunda questão, logo a alternativa correta é a C. Ela já nos traz
a mesma definição, né? Se a gente olhasse a segunda questão, ela já responderia a primeira questão, né? A escassez ela é caracterizada por duas variáveis. Quais são elas? Recursos limitados e necessidades ilimitadas. Nós já conversamos sobre isso na questão anterior, então acho que nem precisa a gente se aprofundar, né? A alternativa correta é a A, né? Quais são os 3 fatores de produção? Nós falamos que o dinheiro, né, o capital é muito mais do que o dinheiro, né? Então nós vamos ter aí a primeira alternativa já eliminada, porque a gente está falando de dinheiro, né? Terra é muito mais do que imóvel, então também já estaria eliminado, né? Trabalho imóveis, mais uma vez, né? Só na análise da alternativa B nós já conseguimos eliminar a C, né? Dinheiro também não entra, porque nós já usamos o dinheiro para eliminar a alternativa A. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. A quarta questão, né, ela nos traz o seguinte questionamento: quais são os maiores pressupostos econômicos, né? Nós sabemos que se nada mais mudar, as pessoas são racionais e as pessoas são egoístas. São essas 3 máximas que toda vez que eu for fazer uma análise econômica, é nela que eu vou me basear, né? Logo, a alternativa correta é a alternativa B, né? Vamos para a quinta questão. Né? A quinta questão, ela trazia uma frase que ela precisava ser preenchida as lacunas, né? O livre comércio, surgida do pensador escocês Adam Smith, surgiu como oposição. Logo, eu já sei que é mercantilismo aqui, né? Eu ficaria já entre a alternativa D e a alternativa E, né? Mas eu já sei que para Smith a intervenção estatal deveria ser mínima. Automaticamente, a alternativa e o mouse não vem para a gente, ela já estaria eliminada. O mouse é branco, o vídeo também é branco, então não vai aparecer. A alternativa E estaria eliminada, porque a gente está falando aqui de do estado máximo, que isso era o contrário daquilo que Adam Smith nos falava. Logo, essa alternativa está eliminada. A alternativa correta é a D. A sexta questão, ela fala das perguntas básicas de sobrevivência que os economistas traçaram para enfrentar os recursos limitados, né? Que é o que produzir, como produzir e para quem produzir. A alternativa correta é a B, né? As outras vocês podem ver que elas não são produzidas da forma que foi trabalhado em sala, né? A sétima questão, quais são os principais sistemas econômicos, que são economias tradicional, planificada e de mercado. Logo, a única que tem economia tradicional é a A e a B, são as alternativas A e B, né? Só que na alternativa B ela fala de uma economia pública. Isso não é um sistema econômico, logo ela está eliminada. A alternativa correta é a alternativa A, né? Responda a questão considerando as funções e as características de funcionalidade. Diversas pessoas aqui se confundiram, porque há 2 abordagens nessa questão: a função e as características de funcionalidade, né? Sabemos que o dinheiro tem a função de meio de troca, reserva de valor, agora que eu percebi que reserva de valor, e padrão de valor, que é aquela forma que eu tenho de fazer uma comparação de um bem para saber fazer uma melhor escolha, né? Então, essas são as funções do dinheiro, né? E as suas características, né? Que portabilidade, durabilidade, divisibilidade, estabilidade e aceitação, né? A alternativa A, ela só trazia as funções do dinheiro, né? Mas ela não trazia a moeda como um meio de troca, logo ela está eliminada.
né? O dinheiro, a alternativa B, ela só falava das funções do dinheiro. A alternativa D, ela só falava das funcionalidades, das características de funcionalidade do dinheiro, e a nenhuma das alternativas anteriores, somente se a C não servisse, né? Mas percebemos que a alternativa C, ela traz todas as funções e características de funcionalidade do dinheiro, né? A questão número 9, ela trazia a seguinte pergunta: a característica da moeda fiduciária inconversível é baseada numa promessa, na fé de que o emissor vai pagar esse valor. Eu não tenho nenhum produto de garantia desse valor, né? Logo, a alternativa correta é a alternativa B, né? A 10ª questão, ela nos traz aí 5 afirmativas, né, que falam sobre os fatores que determinam o preço dos juros, né? O spread bancário não é um deles, né? Logo, a alternativa E é a única que está errada, né? A alternativa 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. A resposta correta é a alternativa D. Eu peço para que vocês corrijam as questões de vocês, reflitam naquilo que erraram, e peço muita atenção e dedicação para a gente conseguir ajustar esse prazo, para que a gente consiga fazer as atividades no prazo, para que ninguém fique ansioso, que tudo ocorra da melhor forma possível. Agradeço muito a atenção de vocês, e qualquer coisa eu estou disponível lá no WhatsApp. Muito obrigado.